a Grã-Bretanha construiu 3 dos bombardeiros mais avançados do mundo e, em apenas uma geração, toda a ideia por trás deles já estava sendo destruída. O Vickers Valiant, o Avro Vulcan e o Handley Page Victor eram máquinas brilhantes, construídas para um mundo que mudou mais rápido do que o esperado. Ao fim da Segunda Guerra Mundial, a Grã-Bretanha era uma potência em aviação. Cientistas britânicos colaboraram com americanos no Projeto Manhattan. Em 1946, os Estados Unidos aprovaram a Lei de Energia Atômica, que proibiu o compartilhamento de segredos nucleares, até com aliados que ajudaram a construir a bomba. De repente, o país teve que escolher depender de Washington ou criar sua própria bomba do zero. A Grã-Bretanha escolheu construir, mas fazer a bomba era só metade do problema. Você também precisava de algo para transportá-la e nada no inventário da Força Aérea Real chegava perto. O bombardeiro pesado de linha de frente era o Avro Lincoln, movido a hélice, com velocidade máxima inferior a 320 milhas por hora e teto de cerca de 30 mil pés. Então, em 1947, o Ministério do Abastecimento emitiu a especificação B3-1546, exigindo um bombardeiro de médio alcance capaz de voar a 575 milhas por hora até 50 mil pés, entregando uma arma nuclear de 10 mil libras a um alvo a 1.500 milhas náuticas da base. Para um país ainda limpando escombros e racionando pão, era uma exigência extraordinária. 3 empresas foram escolhidas. A Vickers adotou uma abordagem conservadora, usando uma asa de enflechamento composto baseada em aerodinâmica conhecida, permitindo o projeto rápido. O projetista-chefe deles, George Edwards, prometeu que o protótipo voaria até o final de 1951 e que as aeronaves de produção viriam até 1953 dentro do orçamento. A Avro foi radical. Uma enorme asa delta triangular, sem qualquer comprovação prática em bombardeiros a jato. Com base em pesquisas alemãs sobre asas enflechadas, a Handley Page adotou a asa em crescente, que reduzia o ângulo de enflechamento da raiz à ponta e funcionava muito bem em velocidades transônicas. 3 projetos para uma única tarefa parecem exagero para a Grã-Bretanha do pós-guerra, com recursos escassos, mas cada um seguiu uma abordagem radical ao mesmo desafio, temendo-se que qualquer um pudesse falhar. O bloqueio de Berlim se aproximava. A guerra com a União Soviética parecia possível. Não havia tempo para projetar uma aeronave, ver que não funcionava e recomeçar. A aposta compensou, os 3 entregaram o esperado. A Vickers foi a primeira a entregar e fez isso de forma espetacular. O primeiro protótipo do Valiant voou em 18 de maio de 1951, apenas 27 meses após a assinatura do contrato. As 107 aeronaves de produção foram entregues no prazo e abaixo do orçamento. O Vulcan veio depois, voando pela primeira vez em 30 de agosto de 1952. A enorme asa delta e o inesquecível uivo de alta potência tomaram conta do imaginário do público como nada mais na aviação britânica. O Victor completou o trio na véspera de Natal de 1952. Sua asa em forma de crescente criava um efeito marcante no pouso. No efeito solo, arredondava naturalmente, garantindo um toque suave e quase sem ação do piloto. No final da década de 1950, os 3 já estavam em serviço operacional e operando dentro ou além das especificações. O Vulcan era quase um caça para uma aeronave tão grande, fazendo tonéis em shows aéreos, manobras impensáveis para um bombardeiro. O Victor podia atingir 627 milhas por hora, subir além de 56 mil pés e tinha um alcance de cerca de 5.200 milhas náuticas, superando a especificação original por uma ampla margem. Os bombardeiros V eram regularmente convidados para competições de bombardeio americanas e superavam consistentemente os B-52 em precisão. O Valiant tornou-se peça-chave do programa nuclear britânico. Em 11 de outubro de 1956, um Valiant do Esquadrão número 49 lançou a primeira arma nuclear britânica lançada de uma aeronave no campo de testes de Maralinga, Austrália do Sul. Então, em 15 de maio de 1957, um Valiant lançou a primeira bomba de hidrogênio britânica durante a Operação Grapple sobre a ilha Malden, no Pacífico. O Valiant é o único bombardeiro V que já lançou uma arma nuclear real. O problema que a Grã-Bretanha havia se proposto a resolver, uma capacidade de dissuasão nuclear independente, foi resolvido, exceto que o mundo já havia seguido em frente. Em abril de 1957, o ministro da Defesa, Duncan Sandys, publicou um livro branco de defesa que causou um grande impacto na indústria da aviação.
O documento afirmava que aeronaves de combate tripuladas estavam ficando obsoletas e mísseis guiados assumiriam a maior parte de suas funções. Isso não acabou com a Força V imediatamente, os bombardeiros já estavam em produção e não havia substitutos prontos. Mas isso marcou uma posição. O próprio governo britânico agora dizia abertamente que a era dos bombardeiros estratégicos tripulados tinha um limite, e esse limite estava ficando cada vez menor. Mas os bombardeiros V já sabiam que eram vulneráveis, sem precisar de um livro branco. Eles já sabiam? Tudo sobre os bombardeiros V se baseava em uma suposição que voar alto e rápido era suficiente. Fique acima dos caças e da artilharia antiaérea e o bombardeiro passa. Por alguns anos, isso foi verdade. Então, mísseis terra-ar entraram em cena e, de repente, a altitude deixou de ser um escudo. Estava se tornando uma armadilha. A prova mais clara veio em 1960, quando Francis Gary Powers, piloto americano do avião espião U-2, foi abatido sobre a União Soviética. O U-2 voava a uma altitude que muitos consideravam praticamente intocável. Isso enviou uma mensagem forte ao mundo ocidental. A altitude deixou de ser um santuário. A partir de 1960, um Vulcan B-2 aprimorado entrou em serviço com motores mais potentes e, a partir de 1963, passou a carregar o míssil nuclear Blue Steel de ataque à distância. Em vez de voar diretamente sobre o alvo, o Vulcan agora podia lançar o Blue Steel a até 160 km de distância, enquanto o míssil avançava em direção ao alvo a cerca de Mach 3. O Blue Steel garantiu dissuasão credível, mas era temporário, não solução definitiva. A solução definitiva seria o Skybolt, míssil balístico americano lançado do ar, que permitiria aos bombardeiros V atacar a centenas de quilômetros do espaço aéreo soviético, tornando irrelevante penetrar as defesas aéreas. A Grã-Bretanha assinou um acordo com os Estados Unidos em 1960 para adquiri-lo, e o futuro da Força V foi planejado em torno dele. Mas o Skybolt enfrentou custos crescentes, repetidos fracassos em testes e dúvidas crescentes em Washington. Em dezembro de 1962, os americanos o cancelaram. O cancelamento desencadeou uma verdadeira crise diplomática. A Grã-Bretanha apostou a credibilidade de sua dissuasão baseada em bombardeiros em um míssil que já não existia mais. O primeiro-ministro Harold Macmillan se reuniu com o presidente Kennedy em Nassau, resultando no Acordo de Nassau. A Grã-Bretanha receberia mísseis balísticos polares lançados de submarinos. Foi um acordo justo estrategicamente, mas marcou um ponto de virada. O futuro do dissuasor britânico havia acabado de passar do céu para o mar, e a decisão foi forçada não apenas pelas defesas antiaéreas soviéticas, mas pelo fracasso da arma que deveria manter os bombardeiros relevantes. Mas o Polaris ainda levaria anos para entrar em serviço. Enquanto isso, os bombardeiros V ainda tinham de passar pelas defesas. Com a altitude insegura, só restava um lugar para ir. Para baixo. As tripulações dos bombardeiros Mente começaram a treinar para voar entre 75 e 150 metros de altura, seguindo os contornos do terreno a velocidades em torno de 350 nós, escondidos dos radares por colinas e vales. Esquadrões treinados para voar perfis suaves e previsíveis na borda da estratosfera agora praticavam voos agressivos em aeronaves do tamanho de aviões comerciais. Em grandes altitudes, o ar é rarefeito e suave. Lá embaixo, o ar é denso, turbulento e implacável. Cada rajada térmica e onda gerada pela encosta atinge a estrutura da aeronave como um golpe de martelo. Um bombardeiro feito para voar na calma atmosfera superior agora era sacudido por forças para as quais não foi projetado. E as cargas não eram apenas mais bruscas, eram implacáveis. Cada missão em baixa altitude causava mais danos estruturais do que dezenas de horas em grande altitude. Aqui, a história dos bombardeiros V deixa de ser única e se divide em 3 narrativas distintas. Porque, embora os 3 bombardeiros tenham sido forçados a operar no mesmo ambiente de baixa altitude, eles não absorveram esse castigo da mesma forma. E os motivos se resumem a escolhas feitas nas pranchetas uma década antes. O Valiant quebrou primeiro. George Edwards o projetou para construção rápida, usando estrutura convencional, revestimento tensionado e asas com revestimento fino. Em altitude, isso era bom. Em baixa altitude, a flexão repetida concentrava o estresse na longarina traseira da asa. A frota já operava além do limite de fadiga originalmente previsto, e com a mudança de missão, o Valiant era submetido a esforços para os quais não foi projetado, com margens já esgotadas. No início dos anos 1960, rachaduras por fadiga se espalhavam pela frota.
Em agosto de 1964, o Valiant WP-217 sofreu uma falha na longarina traseira durante o voo. A inspeção revelou danos tão graves que as asas estavam visivelmente caídas sob o próprio peso. Verificações em toda a frota encontraram as mesmas rachaduras em todos os lugares. Com os custos de reparo aumentando, o governo retirou toda a frota em janeiro de 1965 e mandou tudo para o ferro velho. Victor teve rachaduras, mas por outro motivo. Sua asa em crescente era brilhante do ponto de vista aerodinâmico, a mais refinada das três, mas essa sofisticação trazia estrutura interna complexa e curvas compostas, dificultando encontrar e reparar danos por fadiga. Rachaduras podiam surgir em locais quase impossíveis de inspecionar sem desmontar toda a asa. A Força Aérea Real decidiu converter o Victor em um avião-tanque. Na época parecia um prêmio de consolação, mas foi uma das decisões mais inteligentes da história. O Vulcan surpreendentemente aguentou. E o motivo disso volta àquela enorme asa em formato delta. Uma asa delta distribui as cargas pela longa e profunda asa. Não há uma longarina estreita suportando todo o momento de flexão, como em uma asa convencional. As forças da turbulência em baixa altitude eram distribuídas por uma área maior, e a raiz espessa dava à estrutura uma margem não prevista no projeto. As tripulações notaram que o Vulcan respondia bem em baixa altitude. Ele se comportava mais como um grande caça do que como um bombardeiro, com taxas de rolamento rápidas e boa resposta aos comandos, mesmo em meio à turbulência. Os esquadrões mantiveram a penetração em baixa altitude até o início dos anos 1980. Nem o Vulcan escapou do problema mais profundo. Ele sobreviveu ao castigo físico, mas a missão em si já havia mudado de lugar. A partir de 1968, os submarinos da classe Resolution da Marinha Real, armados com mísseis balísticos polares, tornaram-se o núcleo da dissuasão nuclear estratégica britânica. Um submarino oculto nas profundezas do oceano era mais difícil de localizar, deter e muito mais confiável como arma de segundo ataque garantido do que qualquer bombardeiro cruzando milhares de quilômetros de espaço aéreo hostil. Em 30 de junho de 1969, a V-Force formalmente transferiu a missão de dissuasão estratégica para o Polaris. Em 1993, os bombardeiros Wing já haviam sido retirados de serviço. 3 aeronaves surgiram da mesma especificação, cada uma apostando em um futuro diferente, mas todas foram superadas por ele. O Valiant quebrou sob tensões para as quais nunca foi projetado. O Victor ganhou nova função como avião-tanque. O Vulcan foi o que manteve sua função original por mais tempo, mas nem ele conseguiu acompanhar um mundo que levou a dissuasão para debaixo do oceano. Eles não fracassaram por serem aeronaves ruins, mas porque a missão para a qual foram feitos não existia mais. Então é isso para o vídeo de hoje. Não se esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sininho das notificações. Isso nos ajuda bastante.